Fala meninos e meninas, meu nome é Wendel Nunes, eu sou professor de Anatomia e Fisiologia Humana e queria apresentar o meu canal. A ideia desse canal chamado Ideias Anatômicas é trazer todo aquele conteúdo aprendido no canal do professor Rogério, Anatomia Fácil, no canal da professora Natália, Anatomia e etc., no intuito de anexar algumas coisas que eu encontrei e achei muito interessante dos anatomistas antigos, né? E os seus fisiologistas antigos, até o conhecimento que nós temos hoje. Então, a gente vai trabalhar com alguns livros, vamos trabalhar com alguns vídeos, algumas imagens, algumas pinturas, algumas telas famosas, e ali você tem um conteúdo, seja expressamente claro ou um pouco embutido, um pouco restrito e desconhecido, na ideia de nós aprendermos um detalhe ou outro relacionado à anatomia humana. Vamos lá? Roda a vinheta. Muito bem, então vamos lá. Aqui do meu lado direito eu tenho duas telas, que às vezes eu vou dar uma olhadinha para o lado direito, tá bom? E aqui eu tenho os materiais, tanto o programa que eu vou utilizar, quanto também o livro que nós iremos trabalhar. Então vamos para o livro para que eu possa apresentar para vocês, tá bom? Que alguém me pergunte, eu vou deixar também este livro disponível onde está este arquivo, tá bom? Ele está em um site chamado archive.org, então ele está disponível para você fazer o download. A única coisa que eu vou fazer é colocar o link aqui abaixo e vamos lá que eu quero acompanhar com vocês essa leitura. Aqui nós já vemos um adesivo parecendo com um selo, né? Então já dá a entender que este livro não é tão novo, principalmente pelas páginas amareladas, e podemos ver que esse livro de anatomia, ele está sob domínio de uma universidade, está escrito ali, ó, Duke University, né? Ou Duke University. E diz muito bem que eles pegaram este livro, né, e colocaram ele sobre uma escaneadora e agora está com acesso, digamos assim, digitalizado para que todos possam ler o seu conteúdo. Vamos ver também de que ano que ele é. Parece, não sei se você consegue ver, mas aqui bem embaixo está escrito 1551. Então já assusta um pouco o fato da idade, mas calma. Ele não é tão antigo assim não, senão nós não conseguiríamos nem entender a língua que está ali, né? Tá em português antes que alguém me pergunte. Mas vamos lá, vamos dar uma olhada na segunda página, deixando bem claro aqui onde você pode encontrá-lo, né? Tem um arquivo, eu vou colocar esse mesmo link na descrição. Vamos mais um pouquinho adiante e aqui vem o nome do livro. Vamos tentar ler alguma coisa. Anatomia do Corpo Humano, recompilada com doutrinas médicas. Tá estranho, mas significa químicas, filosóficas, isso é muito importante, eu já falo. Matemáticas, com índices, estampas, quer dizer, vai ter algo escrito e vai ter algo estampado no livro, talvez um desenho representando todas as partes do corpo humano, dividida em 3 livros. Não se assuste, os 3 livros estão aqui, tá bom? E dedicada ao muito alto e muito poderoso rei de Portugal, rei Dom João V, Nosso Senhor, por Bernardo Santucci. Vemos uma coisa, o anatomista que em si escreveu esse livro chama-se Bernardo Santucci, e vamos ver de onde ele é agora. Natural de Cortona, mestre em artes, professor, né, em artes, doutor em medicina pela Universidade de Bolonha, mais um índice, ele é de Bolonha, ele estudou em Bolonha, doutor de medicina pela Universidade de Bolonha, olha que interessante, tem um cargo bem alto dentro dessa universidade, médico da Sereníssima Beatriz de Baviera, Gran Princesa de Toscana e lente régio da cadeira de anatomia do Hospital Real desta cidade de Lisboa. Então, quer dizer, ele dá para gente
que além dele ser médico em uma universidade, ser um doutor, ser formado por essa universidade, ele também foi um médico particular de uma grã-princesa, como a gente lê ali, e por último, não menos importante, ele também é um professor que ocupa a cadeira de professor, ou seja, que ele está no cargo mais alto de anatomia que tem nesse hospital real, lá da região da cidade de Lisboa. Então, assim, imaginando-se hoje uma universidade muito conhecida em Portugal, já me vem à cabeça a famosa Coimbra, Universidade de Coimbra, correto? Então era como se fosse o professor mais respeitado, mais sabido ou mais sábio de dentro da Universidade de Coimbra, certo? Lisboa Ocidental, a região onde ele estava, na oficina desse senhor chamado Antônio Pedroso Gaurã, e no ano de MDCC XXX. Calma. Isso significa 1739. Então, para pensar comigo. 1739. Isso quer dizer muito antes, por exemplo, do rei Dom João VI, não se confunda com o quinto que ali está escrito, vir ao Brasil. Então, quer dizer que já se discutia dentro de Portugal a respeito dos interesses do aprendizado da anatomia e já tínhamos pessoas que tinham um gabarito muito grande escrevendo livros a respeito deste assunto, mesmo antes do Brasil ser considerado uma terra onde poderia se abrigar os reis de Portugal. Isso já é muito interessante. Quer dizer que a anatomia que nós temos aqui no Brasil talvez só tenha chegado para nós quando o próprio rei Dom João VI, provavelmente um parente futuro desse tal Dom João V, esse Dom João VI veio ao Brasil. Aí, a partir daquele momento, as coisas começaram a ser consideradas assim: olha, nós precisamos de universidade, nessa universidade nós vamos precisar de médicos, e esses médicos precisam aprender essa disciplina em seus cursos, como ali nós temos o doutor Bernardo Santus, também chamado por alguns de Bernardo Santucci, né? Aí vai de cada um, eu falo Santus. E nós temos uma última informação com todas as licenças necessárias e privilégio real, ou seja, passou por toda aquela cadeia, digamos assim, de observações, de aprovações, para se tornar um livro que poderia ser, digamos assim, divulgado, utilizado nos cursos que envolviam o aprendizado, né? Envolvia o ensino de anatomia humana. Se vocês continuarem por curiosidade, além da capa, lerem as páginas seguintes, eu dei uma olhadinha, vocês vão ver que vão ter todas as licenças, todas as etapas que esse livro passou, desde sua revisão, né, desde sua concepção e daí em diante, como ele passou por várias etapas até que ele fosse reconhecido como livro próprio para ser levado às universidades, para ser levado aos hospitais, onde você tinha ali profissionais que estavam utilizando dele para tratar ou para cuidar de algum paciente, ou ao mesmo tempo estavam utilizando para estudar, para aprender um pouco mais a respeito da anatomia. Então, nós vamos trabalhar com um livro extremamente antigo, que provavelmente vai trazer bastante ideias sobre anatomia que ocorria naquela época, lembrando muito bem antes mesmo do primeiro monarca se estabelecer no nosso país, no nosso Brasil. Mas é muito interessante. Se tiver alguém aí de Portugal, um abraço. Estamos falando aqui de alguém que provavelmente deva ser conhecido pelos anatomistas mais antigos aí da região, mas eu acho muito interessante aprender, seja com os antigos, seja com os novos. Enfim, vamos deixar este conteúdo para um próximo vídeo. Eu agradeço a todos vocês, espero vocês nos próximos vídeos. Um abraço. Tchau!